Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando esse domingo e temos que falar do jogo de ontem, né? Se eu pudesse, pulava essa parte, me teletransportava já para terça-feira, Botafogo e Bahia, mas não tem jeito, temos que falar desse 3-0 dolorido, né? Mas merecido diante do Cruzeiro. O Botafogo fez um péssimo jogo? Talvez não, né? Acho que tivemos, vou concordar com o Arthur Jorge, né? Talvez muitas chances, 20 oportunidades de gol e o Cássio, o goleiro adversário, numa noite inspiradíssima, né? Dito isso, obviamente o Botafogo esteve muito abaixo do esperado, especialmente confuso na defesa, né? Falhas individuais, falhas coletivas. Vimos um Botafogo ontem, ao contrário do que foi o Botafogo diante do São Paulo, sentindo muito a falta do Júnior Santos, né? O Botafogo também começou sem o Luiz Henrique, então suas principais armas ofensivas não estavam em campo. Óbvio que a gente tem que se acostumar em jogar sem o Jacaré, mas foram 5 mudanças na escalação inicial. O Arthur Jorge ali tentando, de certa forma, encarar esse calendário, já que terça-feira já tem jogo, né? Então é um calendário intenso, muito difícil. Claro que muita gente vai falar, mas Carlos, é para todo mundo, todas as equipes que estão envolvidas aí em competições, não é o caso do Cruzeiro, nosso adversário, mas os postulantes aí principais vão ter, né, o calendário com Copa do Brasil, com Libertadores. Então vamos lá, começou o seguinte: Botafogo jogou sem Cuiabano e Marlon suspensos pelo terceiro amarelo. Os primeiros desfalques aí do que seria o time titular. E foram poupados Luiz Henrique, o Alexander Barbosa e o Gregory, né? Com isso, o Walter entrou na zaga, o jogador aí que foi o alvo principal da torcida no primeiro tempo, com vaias, né? O Walter no primeiro gol. O primeiro gol do Cruzeiro começa o Botafogo fazendo uma blitz ali na defesa, ali perto do escanteio do próprio Cruzeiro. Quase toma a bola, mas no futebol não tem o C, né? E se tivesse tomado a bola? E o Cruzeiro consegue sair bem dessa blitz, dessa marcação, e vai com velocidade para o ataque e pega o Botafogo ali, faz uma grande jogada, né? De pé em pé, essa aqui é a verdade. E eu falei aqui ontem, tanto no vídeo como na live, quem não assistiu, fiz uma live ontem, pré-jogo, né? Que o Cruzeiro era um bom time, que ia ser um adversário muito mais difícil do que foi o próprio Internacional no sábado anterior, né? A gente sabia que o Cruzeiro seria um adversário complicado. E aí sai o primeiro gol ali, uma bola primeiro rebatida pelo Walter, aí, né, deu o rebote, deu a chance do jogador do Cruzeiro arrematar novamente e ainda, por azar até, acho que foi mais falta de sorte, de novo a bola bate no pé do Walter e entra, né? O segundo gol foi também uma jogada ali toda confusa, Bastos se enrola, o Damian Soares, para mim, até comete um pênalti, empurra o jogador do Cruzeiro, enfim, aí ficou meio que paralisou ali esperando o que vai ser marcado, e o Matheus Pereira, espertamente, mesmo caído, né, consegue tocar para trás para o arremate, para o gol, e fazendo ali o segundo gol, e aí já ficou muito complicada a partida, né? O Botafogo insistiu bastante. O que a gente pode relevar aí, né, na atuação muito ruim do Botafogo, foi justamente as tentativas. Acho que o Savarino na frente foi um dos jogadores que se salvou, Tiquinho Soares, a mesma coisa, Igor Jesus também. Ah, Carlos, mas não saiu ainda o gol do Igor Jesus. Pô, mas ontem foi o paredão Cássio, né, que evitou várias vezes, o próprio Tiquinho também teve boas oportunidades. Volto a dizer, não acho que o Botafogo merecesse ganhar ontem, mas poderia ter pelo menos endurecido mais o jogo, né, dado aquela esperança de pelo menos buscar um empate, ou ter sido até um placar, como foi no primeiro turno, um 3-2, né, mesmo a gente perdendo, a gente ter marcado ali 2 gols. Acho que isso era possível, de fato, né? Mas não importa, derrota é derrota, claro, com 3-0, né? A pior derrota do Arthur Jorge, né, até o momento. E, ironicamente,
primeiro jogo em que o Botafogo não faz gols no campeonato, né? A gente acabou de celebrar um primeiro turno histórico com gols marcados em todos os jogos. Logo nesse início de segundo turno, a gente passou em branco, né? Enfim, então acho que esses jogadores aí, mais ou menos, que se salvaram, depois os que entraram também, acho que foram razoáveis, né? Melhorou um pouquinho. O próprio Gregory, o Alan, o Luiz Henrique, o Cauê, né? Mas o jogo ali também já estava mais ou menos definido, né? O Cruzeiro, não dá para dizer que tirou o pé do acelerador, mas já era um outro panorama de jogo, né? E o terceiro gol, como foi uma noite que... eu vou ter que usar o clichê, né? O Botafogo podia estar jogando até agora, de manhã, que não ia marcar gol, né? Tem noites que são assim, né? Que a gente vê que a bola não entra. E aí, aquele terceiro gol, eu pressenti que ia sair. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, porque o jogador do Cruzeiro, né? Ele arma, né? Ele arma aquela fatiada na bola que ele deu, e a gente sabe que quando o cara pega bem na bola, aquela bola é praticamente indefensável. Foi justamente o que aconteceu, um bonito gol. E eu isento o John, né? Acho que o John não teve culpa em nenhum dos gols. Enfim, inclusive, acho que no primeiro gol ele se atira, enfim. Acho que o John foi o menos culpado. Acho que a defesa realmente teve muito abaixo. O Marçal fez um péssimo jogo, tomou um cartão amarelo no início do jogo, então comprometeu ainda mais ali, deu muito espaço, né? E o Damian Soares também não teve numa noite feliz, teve uma atuação bem abaixo, né? Bastos também não teve uma boa atuação. E o Walter, galera, falando sobre as vaias, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês aí, quero que vocês comentem, né? Eu acho que, claro, o torcedor que pagou ingresso tem o direito de vaiar, mas fica parecendo, às vezes, que é aquela coisa assim do torcedor. Eu quero mostrar que eu entendo de futebol, que eu vi que ele falhou no gol, e aí eu vou pegar no pé do cara, para tipo assim, como se isso fosse fazer ele melhorar, né? A gente sabe que, né, o psicológico do Walter, a gente percebe, né, pelas reações dele, que já não é dos melhores, né? Já não é dos melhores. Quando ele faz aquele pênalti lá contra o Cuiabá, é um lance ali do cara tá nervoso, né? Então, essas vaias não ajudam o cara, né? Então não adianta a gente vaiar porque, para mostrar que percebi que o Walter está falhando, né? E até imaginei que o Arthur Jorge não fosse sacar o Walter para não queimar, né, o jogador, mas como a coisa estava muito ali, né, individualizada, as críticas da torcida a ele, o Arthur Jorge acabou fazendo isso, né, recuando o Danilo para a zaga, em vez de lançar o próprio Barbosa, e enfim, foi a mexida que ele fez, e tirando o Walter aí no intervalo. Óbvio que agora a torcida está mais do que nunca não só aguardando, como até exigindo a contratação de um zagueiro, né? Botafogo tem no elenco o Pablo, que não consegue jogar, que veio do Flamengo, atuou alguns minutos e foi só isso, né? Enfim, negócio que realmente não funcionou para o Botafogo, foi bom só para o Flamengo. O Luiz Segovia, a gente não tem informações precisas, mas, né, é um cara que não passa confiança para nenhum treinador do Botafogo, então não joga, né? Um jogador que lá no Independiente Del Valle era um jogador importante, mas num outro esquema de jogo, enfim. E no Botafogo não joga, né? Já teve partidas aí recentes que era o momento dele entrar e que o Arthur Jorge preferiu improvisar, como também improvisou agora, né? Então, menos um aí no elenco, é um desses caras também que o Botafogo tem que emprestar, vender, doar, enfim. E o Walter é isso, é um jogador que cresceu até de desempenho em relação ao início do ano, mas não dá para a gente ter a confiança absoluta que a gente vai fazer uma campanha de Brasileirão, de Copa do Brasil e de Libertadores com o Walter como titular, né? O Walter, no máximo, pode ser um cara que evolua, mas sendo ali quarta, quinta opção para a zaga, né? Beleza, hoje a zaga titular seria Barbosa e Bastos. Certamente vai ser que vai entrar em campo na terça-feira contra o Bahia.
mas a gente precisa contratar. O Botafogo já tentou, só para relembrar, nessa janela, o Lianco, que acabou indo para o Galo, tentou recentemente o Joaquim, que acabou indo para o Tigres, mas aí tem o fato de que o Botafogo não quis arriscar, e eu acho que o Botafogo fez bem, não quis arriscar um altíssimo investimento num jogador que estava, né, com um problema no joelho. Agora se fala no Tuta do Eintracht Frankfurt, mas não tem nada encaminhado nesse sentido. Tem alguns sinais, algumas coisas. O Tuta está seguindo o John Textor nas redes sociais, mas até agora não temos nada mais concreto. Tem informação que eu dei na live ontem, né, que aliás é do Wellington Arruda, de que o Textor está negociando diretamente aí com esses jogadores que a gente tem falado, o Jorge Vajanides, o próprio caso aí do Matheus Martins, e o Textor pretende fechar o elenco do Botafogo na próxima semana. Tomara, né? A situação atual é que o Botafogo tem pressa, o Botafogo precisa, né? A janela vai até setembro, início de setembro, mas o Botafogo precisa, até mesmo por conta aí, não só desse confronto com o Bahia, mas também o confronto pela Libertadores com o Palmeiras, que já está batendo na porta, né? Está chegando perto. Quando a gente for ver, já vai ser dia 14 e dia 21 de agosto, né? Os dias dos jogos com o Palmeiras, né? Matheus Martins, a mesma situação, ele é esperado hoje à noite, chegada dele no Rio de Janeiro, e aquilo que eu falei no vídeo de ontem, o Botafogo vai tentar regularizá-lo a tempo de já ser relacionado para o jogo de terça-feira, né? E aí, falando sobre a questão da torcida, das vaias, a torcida do Botafogo ali na reta final da partida começou a cantar, apoiar, né, o time, e eu acho que é esse que tem que ser o pensamento, porque não adianta a gente entrar em guerra, em conflito, por causa de uma atuação ruim, né? Foi uma atuação muito abaixo, foi decepcionante, né? O Botafogo vê o Palmeiras perdendo em casa ali nas 7 da noite contra o Vitória, e a gente, vamos livrar mais 3 pontos do Palmeiras, e aí o Botafogo cair diante do Cruzeiro. Mas a gente tem que entender tudo isso. O Cruzeiro mostrou que vai brigar, né? Até falando aqui em termos de pontuação, né? Palmeiras, que perdeu ontem, se manteve, obviamente, nos 36 pontos, perdeu 2-0 para o Vitória, que chegou a 18. Então, o Vitória tem metade dos pontos do Palmeiras. Realmente, agora o Palmeiras não jogou com força máxima, a gente tem que falar isso, né? Quem também chegou a 36 pontos foi o Fortaleza, no duelo de tricolores, né, contra o São Paulo, lá no Castelão, e que foi mais um resultado favorável para a gente, né, porque deixou o São Paulo com 32, segurou o São Paulo com 32, Fortaleza foi 36, beleza, deu uma seguradinha no São Paulo, né? Talvez o empate também tivesse sido bom, mas enfim, não deixou de ser um bom resultado. Então, claro que a gente entrou em campo, né? O jogo que teve a homenagem dos 100 jogos do Tiquinho, né? Ali recebeu placa com a família, tudo. Poderíamos ter chegado aos 43 pontos, isso não aconteceu. E o pior de tudo é que hoje a gente vai assistir a Flamengo e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato e a tendência é que o Flamengo vença, né? E nos alcance aí, e tem saldo de gols melhor, tem um jogo a menos, enfim, nos alcance na liderança. É complicado, né? A partir da próxima rodada, pode ser uma rodada favorável para a gente, no sentido que no sábado, né, o Botafogo joga Copa do Brasil, depois no sábado o Botafogo enfrenta o próprio Atlético Goianiense lá em Goiânia, 8 da noite, né? Então é um jogo fora, mas que é extremamente acessível, que o Botafogo precisa, né, se recuperar no campeonato nessa partida, né? É um cenário ali, eu diria que quase que ideal para o Botafogo voltar a somar pontos. E é uma rodada que também não é muito fácil para os nossos adversários. O Flamengo vai ao Morumbi também no sábado enfrentar o São Paulo, né? Então o São Paulo está ali na briga, né? O Palmeiras vai, eu não sei se esse jogo já vai ser no Beira-Rio, enfim, o GE está dando como Beira-Rio. O Palmeiras vai enfrentar o Internacional, né? Então também não é um jogo fácil. E completando na segunda-feira, o Cruzeiro, que acabou de nos derrotar, pega o Fortaleza, que vem motivado também por estar ali
no pelotão da frente, também um duelo aí direto. Então pode ser uma boa rodada a próxima rodada, né? Por isso que a gente não pode se desesperar. Vou usar aqui aspas para o Gregory, o que eu concordo, né? É importante saber perder, né? Também saber perder e reagir rápido. É exatamente isso que a gente está falando. Copa do Brasil já na terça-feira, um jogo, né? A torcida gritou, né? Terça-feira é guerra. Exatamente, terça-feira é guerra, né? A gente sonha com esse título da Copa do Brasil desde 99 e depois no sábado um jogo para o Botafogo retomar o rumo das vitórias, né? E já projetando, aí tem o jogo da volta lá na Fonte Nova na outra semana. E no domingo, no outro domingo, se não me engano, dia 11 às 11 horas, né, tem essa coincidência, o Botafogo joga lá no Alfredo Jaconi com o Juventude, que também nunca é um jogo fácil, mas também é um jogo fora, entre aspas, acessível, né? Enquanto isso, acho que o Flamengo vai estar pegando no Rio o Palmeiras. Então, assim, o campeonato é duro, são várias rodadas, não dá para a gente ficar olhando muito para trás. Claro que foi dolorido, né, perder por 3-0, mas temos que seguir, beleza? Só para a gente fechar aqui, aspas do Arthur Jorge, né? Ele falou que para ele não existem times mistos, não existe essa de priorizar a competição, mas a gente sabe que ele deu uma poupada ali em alguns jogadores. Não foi também uma noite feliz ali do Arthur Jorge em termos de escalação, né? Tietê como volante, né? Tá sendo aí uma peça praticamente nula, né? Também a gente vê que não está funcionando o Tietê nessa posição. Oscar Romero, que começou jogando também, foi outra peça nula, né? Eu já falei do Marçal muito mal, Danilo Barbosa também não esteve bem, né? E é isso, mas não adianta também a gente pegar e botar toda a culpa, jogar no Lucas Alter, né? Precisa o Botafogo contratar e tá trabalhando para isso, para justamente a gente reforçar, especialmente na lateral direita, eu diria nas laterais, né? Nas laterais e na zaga, porque o restante do elenco é um excelente elenco. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado a vocês que participaram da live ontem. Tá no canal se você não assistiu. Eu sei que, pré-jogo, Botafogo Cruzeiro, acabamos perdendo, mas acaba que é uma interação legal ali. A gente fala também de outros assuntos, correlatos, né? Mas não necessariamente da partida. Então é isso. E aos poucos também eu vou me familiarizando com esse formato aí de live, que é muito legal, a interação em tempo real aí com vocês, beleza? Grande domingo para todos vocês. Estamos chateados, né? Um dia nem tá de azul aqui hoje, mas paciência. Deixa o like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Aquele abraço, fogão pra cima.